Pronto. Então tá. A tela, né? É, tá aparecendo aí, ok? Apareceu. Pronto. Então tá. Na aula de hoje a gente vai trabalhar o problema de cinemática inversa, mas abordando o método numérico, ou seja, evidentemente existe um método analítico, né, para todo robô, mas à medida que aumenta o número de graus de liberdade ou implicitamente o número de juntas ou articulações, o problema se torna um pouco mais complexo pela via analítica, né? Porque precisaríamos de algumas expressões matemáticas que podem se tornar cada vez mais indefinidas e os valores específicos, né, que a gente precisa obter quando soluciona o problema de cinemática inversa, pues se torna cada vez mais complexo e aí surge uma incerteza enorme, né, que provavelmente pela via analítica não é tão, digamos assim, eficiente de ser solucionada, tá? Então, o que a gente vai falar aqui é o método numérico, que evidentemente vai servir para qualquer abordagem de cadeia cinemática aberta ou fechada também, seja dependendo do caso, mas esse método numérico ele independe do número de juntas que você tiver. Evidentemente, independer ou não ter dependência do número de juntas não significa que seja mais fácil, porque às vezes entram outros problemas em jogo que eu vou citar aqui ao longo da aula, principalmente quando se fala de singularidades, entre outras coisas, tá? Na aula anterior, a gente utilizou, digamos que um espaço aí da aula para confeccionar um script que modelava o jacobiano, né? E o jacobiano não é mais que uma representação, né, de uma derivada, né, para uma função, um funcional, né, de um espaço de n dimensões para outro espaço de m dimensões, onde n e m, né, evidentemente são diferentes de um, né? Então a gente falou que o jacobiano, né, é, se a gente colocar aqui como isso aqui, né, o jacobiano em um ponto A, é, basicamente ele é uma representação de uma derivada de n para m, sendo que n e m são maiores que 1, né? E sendo que a alfa pertence a um aberto que é subconjunto de Rn, né? Então, nessa definição aí, a gente sabe que o jacobiano ele é uma derivada, né? Uma representação matricial de uma derivada, né, de uma função de n para m, né? De Rn para M, né? Só para lembrar, né, então, já que a gente estava falando disso agora, o que seria a cinemática direta? E a partir dessa definição, extraímos de maneira direta, por analogia, o que seria o problema de cinemática inversa, né? Então, o problema de cinemática inversa estará aqui, tá? O que seria o problema de cinemática direta? Então, a gente tem um conjunto de marcos inerciais, um marco inercial e vários marcos não inerciais, pelo menos até o momento a gente tem trabalhado assim, né? Associando um marco para cada articulação, né? Ok? E a gente sempre propõe a seguinte questão: bom, para cada junta eu associo um grau de liberdade, um movimento, certo? Associado com um subespaço invariante. Então, aqui teria, por exemplo, o θ2, aqui vai ter um θi por aí, sei lá, né? E a questão sempre é, o que que eu devo, ou melhor, o que que acontece quando eu configuro θ1, θ2, θi, até chegar a θn? Então, a gente vai ter uma configuração final, que geralmente está associada ao marco final, né? Vamos chamar aqui de marco N. Então, a gente vai ter uma configuração de N com relação a um marco fixo, que vai estar sempre associado ao marco inercial, certo? Então, esse seria o problema de cinemática direta, né? E a gente elaborou um algoritmo, né,
que em MATLAB a gente configura ou passa os ângulos e ele me devolve a configuração final desse marco aqui. Pronto. A cinemática inversa é o problema contrário, né? Ou seja, eu vou ter uma configuração desejada, vou colocar aqui um TD para denotar isso que eu estou falando, que é uma configuração desejada com relação ao marco fixo. E eu quero que ele me entregue os ângulos necessários em T1, os ângulos ou movimentos associados, a natureza dos movimentos associados a cada uma das juntas, nesse caso, θ1 pode ser um movimento angular ou linear, dependendo do tipo de junta também, θ2 e θi até θn. Então, o problema é o contrário, né? Evidentemente, ou seja, eu desejo que esse marco esteja em uma posição qualquer, tipo, meu robô, ele está, vamos supor, assim, né? Eu tenho aqui minha configuração de home, tipo, meu robô está aqui, e o marco dele está aqui, né? O marco N. Então, evidentemente, eu tenho uma configuração. Neste momento, eu tenho uma configuração T N com relação a zero. Só que eu tenho uma configuração desejada. Eu quero movimentar esse marco para um outro lugar. Tipo, vou colocar aqui como se fosse aqui. Um pouco, relativamente perto. E isso aqui tem uma explicação que eu já vou explicar também, porque, bom, não significa que sempre tem que ser perto, mas pelo menos do jeito que a gente vai abordar o problema hoje, é uma das exigências ou condições, ou até restrições, é que a, a posição, a configuração desejada, ela tem que ser próxima da atual, né? Então, aqui está meu marco que eu desejo, e aqui está o marco atual. O que que deve acontecer para esse marco? Vamos supor que aqui seja X, Y e Z. Só que na minha configuração desejada, aqui vai ser C, aqui vai ser X e aqui vai ser Y. Tipo, o que que deve acontecer em T0N para se transformar em T0D? Ah, evidentemente vai ter que existir movimentos específicos, bem estratégicos, em todos esses ângulos que estão associados a cada uma das juntas. E como é que a gente calcula isso? Então, tem várias maneiras, falando dos métodos numéricos, inclusive existe até hoje, né, artigos que são publicados falando sobre técnicas para fazer, para aplicar, né, o método de cinemática inversa de maneira mais eficiente, né? E de maneira mais eficiente significa o que encontrar o resultado mais rápido ou, em outras palavras, também não necessariamente a velocidade com que a gente consegue, sino também a precisão dos ângulos, né? Então, isso aí realmente é um problema e está aberto ainda para a comunidade, onde muitas outras alternativas, né, usando redes neurais, entre outras abordagens para calcular de maneira, digamos assim, mais eficiente, né, esses valores associados a cada uma das juntas, tá? Esses movimentos. Então, tá, vamos começar por contextualizar esse problema formalmente, né? E aproveitando, né, que na aula anterior a gente falou sobre, vamos a maneira de uma observação, na aula anterior a gente falou sobre o jacobiano e sabíamos que eh, ela representa uma derivada, né? Então vamos supor, né, que existe um funcional qualquer, né, que vai de Rn para Rm, como falei anteriormente, certo? Então, existe algum aberto, né, que está dentro desse Rn, certo? Tem n, tem dimensão n, certo? Aberto também. E a gente pode dizer o quê? Bom, nas primeiras aulas lá, primeira ou segunda aula, onde passei alguns preliminares teóricos, comentei sobre a maneira genérica, né, de expressar a derivada, né? E aí, então, a gente poderia dizer que isso aqui, né, que seria como uma outra maneira de falar que existe um alfa que pertence a U, certo? E um V que também pertence a U. Só que esse V, a gente vai assumir como se fosse um vetor,
certo? Que somado com alfa me vai dar um resultante, né? Então, por isso que alfa mais V vai me dar algum movimento, né, dentro de U, certo? Então, ele também pertence a U. E a diferenciação entre essas duas coisas vai dar igual ao jacobiano dessa função em alfa, certo? Vezes V mais um residual em termos de V, certo? Essa expressão aqui está por lá nos slides da aula número 1 ou 2, tá? E eu estou trazendo ela porque, de alguma maneira, quando a gente fala isso aqui, a gente está dizendo que esse RV que eu mostrei por lá nas primeiras aulas representa uma quantidade residual que tende a ir para zero quando o V tende para zero de maneira mais rápida, né? Esse RV, geralmente, a gente pode dividir, né, pelo módulo de V, né? Como tentando fazer uma analogia com isso aqui, ó. A gente tem em R, no espaço, né, da linha reta, né, se F for de R para R, né, então a gente sabe que F de alfa mais delta, vamos colocar aqui um delta alfa, menos F de alfa, é igual a derivada em alfa, certo? Vezes delta de alfa, né? Então, esse V aqui, na verdade, é um vetor, mas que tem a mesma noção de uma variação, né? Então, a gente pode também dizer que o limite, né, de V quando tende a zero, se V tende a zero, é porque certamente esse vetor vai ficando cada vez menor e alfa, F de A mais V, é igual a F de alfa, tendem a ser iguais, né? Então, nesse sentido, aí a gente diz, né, que as funções, o ponto, né, de avaliação da derivada é o mesmo, né, está se aproximando, né, de alfa, né. Então, se a gente diz que V tende a zero, e só estou lembrando umas questões que a gente viu nas primeiras aulas, se isso aqui for igual a zero, implica que RV também tende para zero de maneira mais rápida que o próprio módulo de V, né? Então, nesse sentido, essa aqui é como uma função residual, e essa função residual, ela se caracteriza justamente por isso aqui, né? Por ela ir mais rápido para zero que o próprio módulo de V, né? E qual seria esse residual? Pois então, esse residual vai depender da abordagem que a gente utilizar para calcular as derivadas. Bom, tem vários, né? Entre eles, a expansão de Taylor, né? Onde à medida que você vai acrescentando termos, você vai também tendo um residual. E o residual, como também mencionei nas primeiras aulas, tem várias expressões, tem várias estruturas, tem a estrutura de Lagrange, né? Tem outras estruturas por aí, onde a gente tem um residual que representa justamente essa ordem de crescimento, perdão, de crescimento mais rápido, né? Que o próprio módulo do vetor V. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é mais ou menos aplicar isso, adequar esses conceitos ao que a gente tem até o momento, né? Se o jacobiano, para nós, é basicamente uma derivada, mas no contexto que a gente está aplicando, ele é uma relação entre dois espaços, né? Então, a maneira de outra observação aqui, a gente sabe que o jacobiano, que lá é em função de θ, que ele depende do ângulo, vezes θ ponto, como vimos na aula anterior, é igual a vetor de torção com relação a isso, né? Então, a gente pode dizer, bom, se fazer uma analogia, né, o que está aqui, na verdade, é uma variação, aqui é o jacobiano e aqui é um vetor. Então, se a gente aplicar isso, né, por observação, isso aí, teríamos o que exatamente? Poderíamos, inclusive, né, aplicar a inversa, né, também. Então, θ ponto é igual a J menos 1 de θ vezes, pelo que vimos na aula anterior. Pronto. E com isso aqui a gente teria o quê? Que θ ponto, bom, aí teríamos que fazer algumas considerações, porque a gente pôs de θ ponto é isso aqui, né? Então, né?
mas a gente pode dizer, bom, a gente vai pegar alguns dados, né, em um intervalo de tempo, um step time, né, um passo de tempo aí. Então a gente pode dizer que isso aqui se pode modelar como se fosse um delta de teta, certo? Aproxima, tipo um delta de teta, certo? Dessa maneira, então a gente poderia ainda dizer que isso aqui é igual a isso aqui. Pronto. Só que delta de teta aí sim nos leva a pensar nisso aqui, em uma variação. Então, o que a gente pode fazer é pensar que para cada momento em que há uma variação de posição em cada uma das juntas, existe uma subtração entre o momento, digamos assim, posterior, né, e mais um da interação, e mais um menos a interação atual. E isso nos vai dar o jacobiano vezes Vs, certo? Mas, por outro lado, a gente também sabe que essa matriz J menos 1, ali a gente sabe que J de teta, ela é uma matriz que é do tipo 6 por N, né? Então, a inversa talvez não exista, né? A inversa só existe se, e somente se, N for igual a 6 e, além disso, todas as suas colunas são linearmente independentes, mas isso não sempre acontece, né? Então, aliás, para ser bem mais claro, isso aqui, na verdade, para ser bem mais objetivo, essa matriz aqui só tem inversa dependendo da situação que essa matriz nos oferece em cada iteração, porque para cada iteração vamos ter um jacobiano, né? Então, o que a gente pode fazer é calcular a pseudo-inversa, né? Se coloca com esse símbolo aqui, né? A pseudo-inversa de θ. A pseudo-inversa é uma versão da matriz quando ela não é quadrada, quando ela pode ser singular, provavelmente, mas quando é singular, evidentemente, a pseudo-inversa ela também vai ser singular. Mas o que a gente pode fazer sempre é verificar, né, se essa matriz possui ou não possui vetores linearmente dependentes. Então, a pseudo-inversa também nos pode também ajudar a calcular a inversa de uma matriz que não é quadrada, não é singular, mas não é quadrada. E nesse caso, a pseudo-inversa nos oferece um valor, mas esse valor é o valor óptimo, né? Em outros momentos pode ser falado isso com mais detalhe, mas na verdade a pseudo-inversa é a solução do problema de mínimos quadrados, né? Em outras palavras. E por ser a solução do problema de mínimos quadrados, então a gente sabe que é uma solução óptima, né? Então, a pseudo-inversa pode ser utilizada aqui para a gente garantir que para toda iteração existe uma solução, né? Então, a gente, ao invés de utilizar a inversa convencional, utiliza a pseudo-inversa, que com certeza vai dar sempre um resultado, vezes Vs, certo? E isso vai dar igual a θ i mais 1 menos θ i, certo? Sendo então que aqui a gente aproximou isso aqui como θi mais 1 menos θi dividido sobre um delta, vamos colocar aqui um delta t, sendo que esse delta t é como se fosse um passo, né? Que se a gente colocar em MATLAB, vai ser, obviamente, cada iteração vai gastar um tempo. Então, esse tempo já está implícito no gasto computacional, então a gente não define ele, a gente somente assume que por cada loop por onde a gente calcula uma iteração, né, executa algum tipo de algoritmo, esse loop, esse gasto computacional já é um step time, então a gente já parte para a solução do problema sem se preocupar por definir o step time. Então, lá na hora, no MATLAB, a gente resolve essa questão, tá? Lembremos também que isso aqui, o VS, né? Ele é o mesmo que S, que é o vetor de torção, vezes θ ponto, né? Então, observe que aqui, na verdade, embora a gente esteja calculando ou tendo uma relação de variação entre tetas, né? Aqui aparece outra vez θ ponto, né? Então, o que a gente pode fazer aqui agora é
de alguma maneira, organizar essa estrutura aqui em matemática e ver em que parte a gente pode confeccionar um algoritmo partindo disso aí, né? Então, vejamos o seguinte, né? Sabendo que existe uma configuração desejada, vamos chamar ela de TSD, né? Como a gente fala sempre, S por ser o marco fixo e D por se referir a uma configuração desejada, certo? Então, a gente sabe que, então, deve existir, né, uma, se existe uma configuração desejada, então, existe uma configuração para cada iteração, certo? Entre o marco, vamos supor, desejado e o marco que está sendo tratado, nesse caso, o marco, vamos colocar aqui, marco N, né? Sendo que N está representando aí o marco associado ao último elemento que a gente quer, de certa maneira, estudar, né? Que é o marco que está associado ao elemento final, né? O efetuador final, tá? Então, deve existir, né? Então, por esse motivo, a gente disse o seguinte, bom, se eu tenho uma diferença, né? Eu tenho que também ter, digamos assim, uma certa relação de distância, né, entre o marco desejado e o marco final, o marco de interesse. Por quê? Porque essa relação aí que me vai, essa diferença, assim, como essa noção de distância entre uma coisa e outra, é o que me vai dizer que tão perto eu estou, que tão longe estou da configuração desejada, né? Então, o que a gente pode fazer aqui agora é começar a confeccionar o algoritmo, né? Mas pensemos também no seguinte, né? Vamos imaginar aqui, só para deixar mais gráfico essa questão, eu tenho aqui meu robô, certo? É, eu quero saber a noção de, digamos assim, de distância, né? Não é uma distância propriamente, mas por isso estou falando uma noção, né? De distância ou de que tão longe eu estou de uma configuração desejada. Aqui está meu marco desejado, colocar um D aqui, e aqui está meu marco que eu quero estudar, que é o marco N associado ao efetuador final. De acordo com o que a gente vem falando, né, então, eh, a gente tem, a ver, a gente tem, deixa eu ver aqui, a gente teria uma matriz TSD aqui, certo? E ela é fixa, porque esse marco é meu objetivo, agora essa aqui não, que seria o TNS, vou colocar esse, só para manter a coerência aqui dessas duas coisas, né? E a gente sabe que T, S, N a menos 1 vezes T, SD vai dar igual a T, nesse caso vai dar ND, certo? Ou seja, essa matriz aqui representa a rotação e a distância entre cada um deles, certo?
que inicialmente foram medidos a partir do marco fixo, né? Mas, quando eu faço essa multiplicação aqui, eu tenho isso aqui, né, como resultado, ou seja, uma clara concepção de que existe essa matriz aqui, só será, ou melhor, em outras palavras, me vai dar informação de que tão longe está um vetor do outro, né, ou um elemento do outro, um elemento do marco D com um elemento do marco N, né? E com essa estrutura aí, então a gente pode calcular o logaritmo, né, para assim a gente obter o eixo de torção relacionado a esse problema aí, né? Então, comecemos então por confeccionar um algoritmo aqui conceitualmente, né? Então, digamos que vou colocar aqui algoritmo. No primeiro momento, o que que a gente vai fazer? No primeiro momento é definir, né? Definir T, S, D. Claro, porque é minha configuração desejada. No segundo momento, o que eu vou fazer é o quê? Calcular, né? T, S, N, certo? Que, em outras palavras, vai depender de quê? Da situação em que esse efetuado final está antes de começar a executar o problema de cinemática inversa, ou, perdão, de resolver o problema de cinemática inversa, né? Com isso aí, a gente calcula o quê? Com isso aí, a gente passa na seguinte instrução, e o seguinte conjunto de instruções, com o objetivo de calcular TND, que já sabemos que é TSN a menos 1 vezes TSD. Pronto. Feito isso, eu preciso saber qual é o movimento de torção necessário para, eh, eh, para movimentar, né, esse marco N em direção ao marco D. Só que eu sei que esse movimento pode ou não pode ser suficiente para atingir D. Por isso que a gente vai ter que utilizar um critério de desempenho desse movimento para verificar se ele está perto ou não, né? Se TND fosse uma matriz de identidade, ou seja, em outras palavras, se TND for igual a isso aqui, significa que, em outras palavras, que SN e TSD são a mesma coisa e que o marco N está exatamente alinhado e na mesma posição que o marco D. Então, o algoritmo que a gente desenvolver aqui, ele tem que atingir no mínimo isso aqui. No mínimo, não. Tem que atingir isso aqui, né? Essa situação aqui. Só que isso é muito improvável. Por quê? Porque a gente vai ver que o algoritmo que a gente está desenvolvendo aqui, ele converge em determinadas circunstâncias, né? Então, a gente nunca vai chegar 100% a essa matriz aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui agora é tentar interpretar o que o algoritmo vai fazer e depois, com essa interpretação, ajustar, fazer alguns ajustes a fim de obter tipo assim, um comportamento um pouco mais coerente, né, com o que a gente necessita. Eh, Essa matriz aqui, então, TND, ela vai representar o quê? Vai representar uma noção, né, de distância entre esses dois marcos, né? Não temos como fazer a diferença, né? Por que que eu falo isso? Porque, assim, nessa estrutura que a gente acabou de falar aqui, né? Nessa estrutura aqui, VS, ele é o quê? É o eixo, perdão, é o movimento de torção com relação a S, né? Se a gente fosse utilizar uma noção de movimento entre um ponto e outro, a gente diria, não, então calcula a distância, né? Mas não existe distância entre duas configurações, porque são matrizes, né? Eu não teria como fazer isso aqui, né? Eu não teria como dizer, pega TSN e subtrai com TSD e isso me dá um erro, né? Vamos supor, entre N e D. Quando esse erro seja zero, então não tem, essa noção não existe aqui, né? Essa noção não pode ser utilizada, porque se fosse assim, o erro multiplicado pelo jacobiano iria me dar a diferença entre os ângulos.
mas não existe. Então, por isso, nesse sentido aí, o que eu quero dizer é que a gente não tem como adaptar esse raciocínio, né, de erro absoluto, né, e adaptar ao algoritmo. Então, a gente tem que utilizar tudo a partir dessa matriz TND. A matriz TND, então, vai representar uma noção, né, de distância, quão longe está uma coisa da outra, marco N do marco D, e aí, a partir dele, é que a gente pode saber como é o movimento de torção com relação ao marco fixo, né, porque a gente tem um marco fixo por aqui. Aqui está um marco fixo. Então, pronto. Então, como eu faço para, com a informação em TND, chegar a entender o que eu tenho em VS, porque é VS que eu preciso para colocar aqui, né? Então, aí a gente já viu em umas aulas anteriores, né? Que se eu tenho uma, digamos assim, um movimento de torção em um espaço, eu posso transformar ele para um outro espaço usando a versão adjunta da matriz de transformação homogênea TND, né? Mas para a gente fazer isso, seria interessante primeiro calcular o eixo de torção, pelo menos em B, né? Por quê? Esse TND aqui, ele está associado a, a esse marco N e a esse marco D, né? Quando eu digo assim que eu tenho um eixo, um movimento de torção no marco B, aliás, marco N, né, que eu chamei aqui de N, né? É, esse vetor ele vai estar aqui, né? Vamos supor, ele vai estar associado, teríamos que colocar ele aqui, né? Mas deixa eu ver. Bom, vai ter um movimento de torção no marco N, certo? Esse movimento de torção, eu vou colocar aqui assim, eu vou calcular Vn. Seria como? Colocar aqui na cor verde, um quarto item. A partir da matriz de transformação homogênea, eu calculo o logaritmo de quem? Eu calculo o logaritmo de Tnd. Isso me vai dar o quê? Me vai dar Vn. Isso me devolve Vn, mas nas aulas anteriores a gente viu que logaritmo, esse logaritmo aqui, ele me devolve em formato SE3, ou seja, ele me devolve o eixo de torção, né? Então, ele me devolve VS. Uhum. Deixa eu ver, isso mesmo. Ele devolve Vn lá. Porque o ângulo eu posso multiplicar e vai dar Vn. Mas a questão aqui é que agora isso vai estar em formato SE3, né? Aí sim, sabemos que, visto que Vs é igual a versão adjunta da matriz TND, né? TND não, nesse caso seria, eu quero mandar Vn para S, então seria VTSN, que já é uma matriz que está aí, né? Essa matriz definida. De quem? De Vn. Aí vou ter Vs. Então, aí eu posso fazer o cálculo, né? Na quinta instrução. Vs vai ser igual a versão adjunta de TSN de quem? De Vn. Pronto. E com isso aí, a gente vem e executa o algoritmo, a instrução, né, que a gente colocou aqui, que na verdade a gente pode reescrever como? Assim, θi mais 1 é igual a θi mais j pseudo inversa de θi, porque como esse θ está associado com esse mesmo θ aqui, então poderíamos dizer que o θ da instrução i
certo? É avaliado na pseudo-inversa e multiplica por vezes. Então, essa mesma estrutura aqui, coloca aqui. E aí está. Ou seja, que nosso algoritmo é basicamente isso. E, posteriormente, a gente vem aqui na instrução 7 e atualiza i para a seguinte iteração. E volta para o passo, nesse caso, teria que voltar para esse aqui, para o passo 3. Então, na instrução 8, volta para 3. Não, para 2. Por quê? Porque em 2 a gente calcula mais uma nova posição, certo? Em relação aos novos ângulos de quem? Do marco N com relação a esse. Então, nosso algoritmo de cinemática inversa seria basicamente esse aí, certo? Dúvidas até aí? Tá ficando claro isso que eu tô falando? Sim, tá claro aí. Tá. A ideia, então, É, a diga. dúvida aí agora depois do passo 8 é a condição de parada, não? Isso, na verdade, a condição de parar a gente vai elaborar agora no MATLAB, levando em Uhum. consideração o quê? Levando em consideração isso que a gente falou aqui, ou também em consideração, que é bem mais simples até, o módulo, né, do vetor de torção, né? Porque o próprio vetor de torção, ele tem ângulo e tem movimento linear. Se já não tem mais movimento linear e não tem mais nenhum ângulo, ou seja, o módulo for perto de zero, muito perto de zero, então a gente pode considerar que atingiu, né? E aí o algoritmo para, né? Mas assim, mas tem duas coisas, né? Aliás, é bom também falar isso aqui, né? Tem duas outras questões aqui importantes. Primeiro, que a maneira de desvantagem, né? Esse método aqui é conhecido como método Newton-Raphson, né? Querendo ou não, essa estrutura aqui é conhecida como método Newton-Raphson para calcular raízes, né? De uma função, né? Então, θi mais 1 e θi é basicamente isso, né? Estou calculando uma raiz, né? E quando eu coloco ou inicializo tetas, porque de certa maneira teta tem que ser inicializado, né? E se eu coloco os valores de teta muito longe da posição que o método Newton-Raphson considera a solução, então não converge. E aí a gente vai ficar indefinidamente em uma situação que não converge, né? E, pues, evidentemente, não iremos, né, achar a solução. E a outra desvantagem tem a ver com o número de iterações. A gente vai ter que colocar um número de iterações máximo justamente para evitar que nosso algoritmo, por não converger, fique indefinidamente aí. E então, bom, vou colocar aqui duas observações que são, na verdade, restrições do próprio método, né? Converge se e somente se θ inicial está perto ou é próximo do θ final. Ou seja, se o θ inicial, vamos supor, é o θ da posição de home, e por algum acaso o θ final está do outro lado do espaço de trabalho do robô, é muito provável que ele não converja, né? E se não há convergência, pues não tem solução para o problema de cinemática inversa no método numérico que estamos vendo aqui, né? E a segunda desvantagem, poderíamos dizer que está relacionada com é uma consequência, né, de não converger, porque se ele não converge, então a gente vai ter que sair do algoritmo. Então, teríamos que definir um número máximo, né? Há uma necessidade em estabelecer um número máximo de iterações, né? Então, vamos para o MATLAB agora, né? Vejamos aqui. Hum,
Vamos criar um script aqui, certo? Nesse script, a gente vai tentar aplicar, que a gente já viu, né? Em outras aulas, tá? Y vamos a colocar aquí teta final. Ele me tem que devolver um teta final a partir de que coisas? Então, deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. Pronto. Então, nas aulas anteriores, né, a gente utilizou o quê? Então, peraí, deixa eu ver aqui. E bora ver o que a gente escreveu aqui. Pronto. Então, tá. Esse algoritmo ele vai precisar inicialmente da... Bom, a ver, vamos pensar aqui. Essa parte aqui, definir TSD, é definir simplesmente a configuração que a gente quer, né? Tarará. Então, a gente tem que passar para ele, na verdade, um TSD, né? Ele vai precisar de um parâmetro que é uma configuração desejada. Para cada movimento que a gente executar, a gente vai ter um TSN, ou seja, quando a gente diz calcular TSN, a gente, em outras palavras, está falando o quê? Bom, já que você quer atingir TSD, então TSN tem que ir se movimentando para cada iteração, mas se movimentar em cada iteração é o mesmo que aplicar o problema de cinemática direta. Por quê? Porque eu ajusto os tetas e coloco em cada junta para obter o quê? TSN, na iteração I. Na iésima iteração, eu vou ter que atualizar todos os ângulos para ter TSN. Ou seja, que implicitamente aqui vai ter que ter o algoritmo de cinemática direta, né? E para o algoritmo de cinemática direta, já sabemos que a gente precisa sempre... Onde está ele aqui? Está aqui, ó. A gente precisa dessas coisas aqui. Então, aqui também vai precisar. M, certo? Que é a configuração de home. S7, que é o conjunto de eixos de torção. E θ7, que para nós agora vai ser como se fosse o θ7 zero. θ7 de condições iniciais. Eu vou colocar θ7 inicial melhor. Para ficar bem. E vamos salvar. Com esse mesmo nome. Pronto. O que vai acontecer? Bom, vamos elaborar primeiro a partir do que está aqui no quadro, que eu coloquei aqui, vamos criar uma situação inicial, né, que seria o TSD, né? TSD teria que ser, bom, TSD a gente passa, né, então ele já está pronto, mas o que a gente tem que calcular é TND, né, TND. E para calcular TND, a gente tem que calcular TSN, né? Ou seja, TSN igual a o algoritmo de cinemática direta de quem? De MS7, teta inicial, ok. Ou seja, ele vai calcular TSN. A partir disso, a gente calcula TND. TND sabemos que é o quê? É a inversa, né? Mas a gente não tem como calcular a inversa aqui, né? A gente teria que, na mão grande, calcular a inversa, né? Porque a gente já sabe que a inversa tem uma estrutura, mas a gente não fez um algoritmo para isso, né? Não fez. Bom, se não fez, a gente coloca aqui. Nesse caso, TND vai ser igual a inversa de ESN vezes TSN. Não, TSD, que está sendo passado como parâmetro. A inversa de TSN, a gente pode calcular aqui, é igual a uma matriz, né?
que sabemos que teríamos que extrair de aquí, ¿no? TSB. Podemos decir R é igual a TSN, 3, 3. Y podemos calcular P, extrair P, que sabemos que TSN, 3, columna 4. Y ahí sí venimos aquí, calculamos R transposta, después colocamos menos R transposta, que essa aqui é a estrutura da inversa de uma matriz homogênea, que a gente já fez em algumas outras aulas, né? Aliás, acho que está por aqui em algum algoritmo. Em algum algoritmo a gente calculou a inversa, né? Não é aqui, aqui também não foi. A gente não utilizou ela ainda, né? Aliás, não foi feita, né? Então, botemos ela aqui, tá? Zeros de 3 e 1. Pronto. E aí já está inversa. Com essa inversa aí, então, a gente já calculou TND, né? Que está na terceiro passo, né? Depois a gente calcula o logaritmo, né? Vamos calcular o logaritmo, mas nesse caso o logaritmo 6 de quién, de TND. Ele me devolve, ou ele devolve o eixo de torção, só que em forma de matriz. Então a gente teria que transformar agora esse 3 em forma de vetor. É uma coisa que a gente de fato não utilizou ainda, né? Ele aqui me vai devolver, vamos lá, log 6. Log 6. Log 6. Tarará, peraí. 6 aqui. Não, esse aqui é o expoente. Aqui log, tá. Ele devolve aqui, ó, em forma de matriz. É isso mesmo. Então a gente teria que. Não, esse aqui não é. A gente teria que extrair, transformar esse vetor perdão, transformar essa matriz em vetor, né? Ele devolve em forma de matriz. Então, podemos criar aqui uma função, faça isso, né? Que seria, me entregue S como vetor, sendo que você vai me trazer uma matriz que representa o eixo de torção e manda ela como vetor, né? Então, ele vai receber isso aqui, ó. E vai me devolver o eixo de torção. Sendo que esse, já sabemos que ele é o quê? Os três primeiros elementos são... Os três primeiros elementos são da velocidade angular ou movimento angular. Ou seja, esse... Lembrando, né? Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui. Esse em forma de elemento de S3 é o mesmo que... Então, para extrair daí o vetor seria... esse... Ah, bom, e sabemos que ômega chapéu é igual a 0, 0, 0. Aqui seria 3, aqui seria ômega 1, aqui menos ômega 1, aqui ômega 2, aqui ômega 2 menos ômega 3, ômega 3. Então, esse 3, 2 seria um elemento. Aqui houve um erro uma vez lá
por causa de não apontar direito esses elementos e estava dando problema na cinemática direta, então vou me demorar aqui só para não ir a cometer o mesmo erro lá, tá? O segundo elemento tem que ser R, que seria, nesse caso, um 3 isso mesmo, aqui. E aqui, o seguinte elemento seria 2 1. Ômega 1, ômega 2, ômega 3, do jeito que eles são. Peguei só os que são positivos, né? Então, aqui estão os primeiros três elementos. E os outros elementos, pues, são S, notação que a gente usa em MATLAB, então seria isso aqui. Todos os elementos das primeiras três linhas, só da coluna 4, que apontam para isso aqui. Então, aqui seria exatamente isso aí. Colocamos 3 2, colocamos aqui 1 3, e colocamos 2 1. E colocamos 1 3 até 4, e ponto e vírgula. E salva, com o mesmo nome. E colocamos agora sim aqui, né? SE3 para vetor disso aqui. Aí ele me vai devolver o vetor e aí podemos mandar isso para VN. Podemos mandar isso direto para VN e posteriormente usamos esse aqui que a gente fez na aula anterior, que nos devolve VS. ¿De quién? De TSN, né? Porque, como a gente disse aqui, é a versão adjunta da matriz de transformação homogênea TSN. Então, tá. E multiplica por VN, para a gente poder obter VS. Pronto. E aí está, né? Bom, bora ver. Tá, pá. E agora vem a questão de inicializar um loop, né? Por quê? Porque temos a questão de que esses 6 aqui, essa instrução 6, na verdade, ela tem que acontecer para vários i, né? Então, tem que ter um while aqui, né? E coloquemos i, enquanto i seja menor a um máximo número de iterações. Então, vamos colocar aqui uma variável máximo igual a 50, supostamente, por enquanto. Depois vemos o que a gente pode fazer com relação a isso. Vai ter que ter uma atualização de i, né? Então, i igual a i mais 1. E aqui nesse espaço, a gente vai confeccionar o quê? O algoritmo que executa isso, né? Então, comecemos por dizer que θ final, né? Vai ser igual a θ final. Só que θ final tem que inicializar com alguma coisa, né? O que a gente pode fazer é, antes de começar a executar a cinemática direta no primeiro momento, é igualar o θ final com o θ inicial, né? Ou seja, θ final igual a θ set inicial. Vamos colocar aqui θ set final, θ set final, para ter uma melhor gerar uma melhor compreensão, né, do que está sendo feito. Um conjunto de ângulos finais e um conjunto de ângulos iniciais. Passamos esses para o conjunto de ângulos finais e aqui estou elaborando só isso aqui, né? Θ final é igual a θ, aliás, θ set final é igual a θ set final também, mais, né,
uma maneira de calcular a pseudo-inversa, né? A pseudo-inversa bom, a gente não tem aqui uma estrutura para isso, mas o que que acontece? A gente pode elaborar um script também aqui que faça isso, né? Vamos chamar de pseudo-inversa. Eu passo uma matriz qualquer S e ele me devolve a pseudo-inversa. Como é a pseudo-inversa? Só para lembrar aqui, se eu tenho uma matriz A que multiplica por alfa igual a, sei lá, B, então multiplicamos pela transposta de a ambos lados, né? Depois essa matriz aqui automaticamente já é quadrada, né? E por ser quadrada, ela tem inversa, né? Então aí ficaria alfa igual a A transposta A inversa vezes A transposta B. Ou seja, a pseudo-inversa de A é isso aqui tudo. Então é somente escrever isso aqui. P inversa é igual a inversa de A transposta vezes A vezes A transposto. Ponto e vírgula. Salvamos. Voltamos para aqui para a cinemática inversa e colocamos, como é? P pseudo inversa de quem? Do jacobiano na, na configuração I, ou seja, com os ângulos na iteração I, os ângulos associados à iteração I. Evidentemente, isso seria o mesmo que θ7 final, né? Só que a gente tem uma outra instrução que a gente criou na aula anterior, que é o jacobiano. Ele precisa disso aqui e o conjunto de ângulos. Só que esses ângulos vão variando, né, em cada iteração. Então, a gente pode simplesmente pegar aqui, aumentar aqui um pouco. Vamos colocar isso aqui e θ7 final. E aí calculou a pseudo inversa. E finalmente multiplicamos por Vs, que já foi calculado anteriormente, certo? Bom, até aí temos de uma maneira simples o que a gente já falou aqui que está no quadro, né? Mas ainda assim temos que verificar que como modificamos, né? Ah, como modificamos por cada iteração todos os valores de TSN dessa matriz aqui, né? Ela foi inicializada para poder entrar no while e já poder fazer isso aqui. Mas depois da primeira iteração, ele já não entra mais aqui, né? Evidentemente. Então a gente tem que atualizar os valores necessários para que na seguinte iteração θ7 final seja diferente e VS também seja diferente. Então o que a gente pode fazer é calcular novamente, né? TSN. Em função de quê? Do θ7 final, né? Aliás, aqui podemos também fazer isso aqui, ó. Ele já foi inicializado com θ7 inicial, então podemos utilizar θ7 final aqui e aqui também. Pronto. Calculamos isso, então repetimos todo esse processo aqui, ó, até calcular TND. Aliás, acho que TND, né? Aliás, não, também temos que calcular isso aqui tudo, né? Então, pronto. Aí já calculamos todas as coisas, né? E agora vem a questão, bom, e como é que eu sei quando tem que parar? Tem que parar quando VS, né, que é o vetor que representa a torção do movimento, esteja próximo de zero em seu módulo, né? Mas como a gente sabe que isso aí não necessariamente acontece, então a gente pode definir uma certa... Aliás, vamos colocar aqui, inicializar I em zero,
para que quando ele chegue aqui diga que é menor que 50 e ele entre. Do jeito que está, não acho que iria funcionar. Tem que inicializar e aqui colocamos, na verdade, a condição seria a seguinte, colocamos se a norma de VS de 1 a 3, né, é maior, é maior que, é maior que algum valor, 0,0, vamos supor aqui, isso aqui. Ou se ele é maior que 0,0001, então ele entra. Se for menor que isso, ele sai, né? Então, vamos colocar aqui que ele seja maior no movimento linear, perdão, angular, e maior que 0,001 também no movimento linear, né? Então, ficaria uma coisa assim. Só que agora, do 4 ao 6. E, obrigatoriamente, e tem que estar abaixo do número de iterações máximo, certo? Dessa maneira, a gente confeccionou uma maneira assim rápida do algoritmo de cinemática para resolver o problema de cinemática inversa, né? Uhum, pronto. Aí tá tudo ok, né? Porque aqui, essa estrutura aqui, na verdade, ela vai questionar sobre que tão próximos estamos da configuração desejada, já que VS foi calculado em função de VN, que por sua vez foi calculado em função de TND, que é a noção de distância entre a configuração do marco N com o marco desejado D. Então, aí está pronto, né? Bom, a gente pode, inclusive, agora modificar algumas coisas e testar lá, mas por enquanto acho que é isso aí. Bora tentar utilizar isso aqui no Coppelia. Bom, no Coppelia. Então, do jeito que a gente fez na aula anterior, né? Eu coloquei aqui 90, 0, 90, modificamos os ângulos, alteramos em Coppelia os movimentos, verificamos o comportamento do jacobiano para esses ângulos. E é isso aí que aconteceu, né? É, pronto. O que a gente pode fazer agora é testar todo esse algoritmo de cinemática inversa, só que aí a gente precisa... Vamos fazer um teste, na verdade, usando o quê? Por separado e depois com simulação no Coppelia. Por separado que eu digo assim, né? Tipo, esse algoritmo que a gente projetou, ele precisa de quê? De uma TSD, uma configuração inicial, desejada, né? E precisa de um conjunto de ângulos, né? Precisa de home, precisa... Então, o que a gente pode fazer aqui, vamos tentar fazer por separado primeiro. TSD. TSD é uma configuração inicial, certo? Eu quero, vou mudar um pouco a concepção desse problema que a gente já vem trabalhando aqui. Esse problema aqui que eu digo é esse script, né? Esse aqui é o teta final, né? Porque quando eu coloco aqui 90, 0, 90, é porque eu quero que o motor da junta 1 e a junta 3 se movimente até atingir 90 graus. Só que entre 0 e 90 graus, para cada uma dessas juntas, existiram movimentos intermediários, né? Então, basicamente, o problema da cinemática inversa é isso. Calcular os movimentos, certo? Que existem, que são necessários até atingir o movimento necessário de cada uma das juntas. Então, esse θ 7 aqui é como se fosse meu θ 7 final, né? Então, esse aqui seria o θ 7 associado à configuração desejada. Portanto, eu vou vir aqui. Aliás, que eu quero fazer isso aqui de uma maneira um pouco menos
Vamos dizer o seguinte, vai ter um θ7, como foi que eu coloquei aqui? θ7 inicial, tá, então pronto. Então vai ter que existir um θ7 inicial. Bom, e levando em consideração o que falamos aqui agora, pelo método, por ser um método que converge só se o θ inicial é próximo ao θ final, então eu vou começar por levar em consideração isso aqui, né? θ7 inicial vai ter que ser, ó, está em 90, então eu vou colocar 105 para o ângulo 1. 0 vai estar em, vamos colocar em menos 2,3. 90 vai estar em 88,4, sei lá. Os demais vão estar em 0, 0 e 0. Pronto, só para a gente explorar realmente que esse algoritmo tem uma boa convergência, né? Então, o θ7 inicial é esse, e esse aqui será meu θ7 final, mas é óbvio que eu não vou colocar aqui θ7 final, senão que eu vou colocar um θ7, que é o que eu acesso aqui no overwrap, perdão, para me comunicar com o overwrap, e pronto. Mas o que eu posso fazer é o que com essa informação aqui, eu vou calcular o TSD. Na verdade, com esse aqui eu vou calcular o TSD, né? Então, eu vou colocar aqui TSD é igual a... Inclusive, já podemos tirar isso aqui, né? TSD da configuração desejada. A partir do home, a partir do S7 e a partir do θ7, eu vou ter TSD. Pronto, feito aí. Pronto, já tenho TSD. Meu algoritmo é cinemática inversa, além de TSD, precisa M, já está. S7, já está. θ7 inicial, já está. Então, agora sim, eu posso chamar, vou tirar isso aqui também, já posso chamar meu algoritmo de cinemática inversa. Só que aqui, na verdade, esse θ7 final, ele vai ser um ângulo que tem que, a ideia é que ele esteja bem próximo a isso aqui, né? E ele tem duas opções, ou ele converge porque o eixo de torção tem módulo próximo de zero, ou ele atingiu o máximo de iterações possíveis. Então, para isso, fazer o seguinte, por isso que eu falei, vou executar primeiro o algoritmo para ver que ele esteja funcionando e depois a gente traz ele todo para aqui para esse script e executa em paralelo com o Coppelia. Então, vou fazer o seguinte, eu vou executar isso aqui, ó, só essa parte aqui, só para armazenar as variáveis e pronto, executei. E agora eu vou fazer isso aqui. Tá. TSD deu quanto? Aí está. Essa seria a minha configuração desejada. Minha matriz de home é essa aqui, né? Ou seja, estou aqui e eu quero chegar aqui. Só que isso vai ser impossível. Por quê? Porque essa configuração está com todas as juntas em zero. Essa configuração desejada exige que você esteja em 90 e 90 aqui. E a configuração inicial, ou seja, a que está realmente associada com o movimento o movimento que converge para a transformação homogênea da configuração desejada, é esse aqui, né? Esse aqui, na verdade, é o ângulo, né? Os ângulos que correspondem à configuração inicial, né? À situação inicial. Por esse motivo, o que a gente vai fazer aqui é primeiro testar, né? Por isso estou falando. Tá aqui, TSD, M, ele tem que, aqui, esse M na verdade eu não queria nem mostrar, era só TSD. TSD, pronto. O θ7 inicial, esse aqui, vou evaluar também, e pronto. E agora eu vou colocar um breakpoint aqui, e vou evaluar isso aqui, ó. Pronto. TSD, M, S7, θ7, tá, e aí está. Então,
Opa, houve um erro aqui. Oh, foi justamente aqui, né? Eu botei. Vamos tocar. Ah, pronto. Pronto. Agora, outro erro aqui. Diz que as dimensões devem ser. Não tem concordância aqui. Aonde? Na linha 17. Na linha 17. VS. Teta 7 final. Isso aqui, tá? Acho que é isso aqui, né? Teta 7 final. Ele está entrando como vetor linha, né? Acho que é isso. Teta 7 inicial e teta 7. É isso mesmo, teta 7 inicial está entrando como linha. Muito provavelmente é isso aí. Vamos ver, teta 7 inicial agora. Deixa eu vou ter que executar aqui de novo. Executar tudo isso aqui. E agora sim. Teta 7 inicial como coluna. Acho que é isso aí. Aí tá bom. PSN. E aí está. Teta 7 final. Bom, vamos ver até quanto está teta aqui. Mais um passo. Aí, está descendo para 99. No primeiro elemento, agora aumentou. 126. E vamos ver quanto ele me vai dar. Teta 7 final. Lembrando que eu coloquei 50 iterações, né? Então é isso aí, tá? Nesse momento ele está rodando, né? Mas inclusive ele aqui já está dando algumas, está indicando, né, que existe, ou a matriz, né, que está sendo calculada na pseudo-inversa está próximo da singularidade. Mas aí já não podemos fazer nada, né? Tem uma matriz que está nos dando singularidades, mas é muito comum acontecer isso. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, ó. Uhum.
Acho que colocar 50 não foi uma sacada muito legal, porque é muita coisa, né? Bora testar só com 10 para ver. Vou colocar aqui um display, somente para a gente ver o que está acontecendo no algoritmo. Vamos colocar aqui θ e igual, e colocamos aqui dips, θ, 7, e não, ponto e vírgula. Aí a gente vai saber se realmente ele está entrando. Aí está. Eu acho que isso aqui não está. Chegou a salvar o arquivo quando mudou o máximo para 10? Ele deve estar rodando 50 iterações aí, né? Não, está salvo. Está É. salvo sim aqui, ó. Tá, já está salvo, mas tá demorando muito. É, bom, a menos que, a ver, se isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro, isso aqui vai dar um. Não, deveria estar saindo de qualquer jeito. É, vou testar aqui. Vamos ver. 8, 9, 10. Continua entrando. Era para ter saído já, né? Ok. Alguma coisa aqui não tá legal. Peraí. Vai. Bom, geralmente eu faço o quê? Tiro isso aqui. Posso testar isso aqui, ó. Agora saiu. Então o problema está aqui. Colocamos 0,0001. Pronto, tá ok, não tem problema. Eu coloco sempre isso fora, porque pode acontecer que é isso mesmo. Do jeito que estava escrito anteriormente, ele pode fazer a operação AND com uma dessas duas aqui, com essa aqui, e dar ainda zero. Mas se isso aqui dá um, continua entrando. Então, é melhor separar, né?
essa aqui vai ser uma condição e eu vou colocar aqui como válida, de tal maneira que ela fica, ela já vai ter um valor de verdade calculado previamente antes de avaliar isso aqui, né? E a mesma coisa será feita dentro do while. Agora sim. Aí, ó. Então, estamos em I igual a zero. Aí saiu, pronto. Mas, bom, esse é o resultado aqui, né? Então, vamos colocar 50 agora. E agora sim, vamos lá. Opa, onde? Que foi isso? Teta 7 final. Ah, tá. Pronto. 50. Vamos colocar aqui. Que mais? Teta 7 inicial foi colocado assim. Então, agora vamos modificar teta 7 inicial por teta 7 inicial TSD. Não, TSD já está feito. O que eu quero é isso aqui. Só para testar isso realmente. Vou colocar 0 aqui. Vou colocar 80, 89, só para ver se realmente é isso aí. Que são valores bem próximos. Esse de 90 e esse de 90. Então, aqui ainda tem, aqui tem algum problema. Alguma coisa que não está rodando piamente. Uma coisa que não está rodando apropriadamente aqui, né? Deu 72, 30, 77, 0. Vamos ver aqui. Teta 7 inicial, teta final, passa o teta 7 inicial, calcula TSN, depois calcula RP para calcular a inversa de TSN. Multiplicamos por TSD para ele dar TND, ok. Calculamos TND, VN, com VN calcula VS e pronto. Pseudo inversa do jacobiano, S7 VS, tá aí, ok, ok. É uma estrutura, né? Bom, então vou começar aqui de novo. Carregar tudo isso aqui, TSD. Vou colocar aqui um valor diferente. 88, 0, 88, pronto. Posteriormente, executamos isso aqui. Não está convergindo, então
Vamos a aumentar aqui, né? Talvez aumentando esse critério aqui, ele colocamos 100 aqui para ver. Jacobiano tá ok. Uhum. O jacobiano, a ver, o que temos no jacobiano? O jacobiano, só estou conferindo aqui, né? A ver se alguma coisa não está correta aqui. Tá, TF4, C7, ok. No segundo em diante, é isso aqui. Ok, tá, tá certo, tá, TF. Multiplica por esse 7 aí, ok. Pronto, tá certo, né? Beleza. Pseudo inversa. Pseudo inversa, tá? Uhum. Pseudo inversa, tá ok. Bom, mais uma vez aqui há algum problema, mas tem a ver com, se for a pseudo inversa, né? Mas pseudo inversa, deixa eu ver se tem. Tem uma função que faz isso também. Vamos ver se é isso aqui. Simula um pouco. Apesar de que não, piora. Essa função aqui calcula a pseudo inverso. Hum? BS13, BS46. 30. Bom, no pior dos casos, vamos supor que isso aqui seja um problema de convergência. Então, eu vou pegar o θ7 inicial, que eu já tinha colocado, e vou colocar ele mais perto ainda. Pode ser isso. Então, 88,50, e vou colocar 89,5, só para ver. Hum, bom, 88,5. Então, não é legal isso também não, mas 88. Hum,
Bom, eu acho que aqui, pois, é só uma que pode ser também uma questão de ângulos, né? Eu estou passando os ângulos em. Acho que pode ser isso também, né? Pode ser isso, sim. Os ângulos, eles estão calculados. Vamos lá, no jacobiano, a gente utiliza esses ângulos. Espera aí. Tá. A gente utiliza os ângulos em radianos, né? Em todas as estruturas. Acho que isso não faz diferença aqui. Então, aqui, ó. Aqui fez. Então, realmente, tem que utilizar π sobre 180 vezes π dividido 180, porque os ângulos que estamos usando para o θ7, que calcula o TSD, estão em radianos, né? Então, aí está. Vamos primeiro conferir isso aqui. Isso. E agora sim, vamos ver. Θ7 inicial configurando para um valor próximo de. Bom, tu indica que é 90, 90. Bom, aqui está para aproximadamente que 5,44, 279, 2.797 aqui, porque está multiplicado por 10 elevado a 3. Bom, isso aqui não está fazendo sentido em algumas coisas, definitivamente. Está faltando alguma coisa aqui. O jacobiano, ele não utiliza θ7. θ7 e tal. Ou podemos simplesmente tirar isso aqui. Não vou utilizar isso aqui. Deixar todo o problema só trabalhando em radianos, perdão, em graus também. Aí FK, tarará, papá. E aí está. 0.
88,5, 88,4. Eu vou fazer isso aqui. Pronto. Mas o IK, tudo ficou agora sem transformar, né? Então, o jacobiano também. Então, bom, aqui, a ver, dataset inicial, data, isso. Bom, eu vou tentar fazer a comunicação com o Coppelia melhor para ver se dá para ver alguma diferença aqui. Tinha elaborado isso aqui anteriormente, mas está acontecendo algum problema aqui. Eu vou tentar mudar aqui para o teste que tinha sido feito anteriormente, para ver. É o mesmo robô, mesma situação. Eu só vou mudar aqui o algoritmo que estava aqui pronto. E vamos testar ele aqui. É o mesmo algoritmo, mas, por incrível que pareça, então, aí ele começou a movimentar levemente a última junta, né, em função desse mesmo algoritmo, né, é a mesma estrutura. O único que foi feito aqui é o quê? O θ7, né, que é o θ7 final, né, e aqui o θ7 inicial. Aqui foi carregado TSD da mesma maneira que foi feito, né? E aqui para lá é o mesmo algoritmo que a gente utilizou agora, né? É o mesmo algoritmo até aqui, né? Mesma estrutura, as mesmas coisas. Observemos que aqui, na verdade, eu botei 50 iterações, né? E o que que acontece? Θconf, que é, na verdade, o θ7 final, é igual ao θ7 zero, que é nosso θ7 inicial, que está aqui, obviamente. Só que, obviamente, antes de iniciar a simulação, esse θ7 zero, ele tem que ir diretamente para onde? Ele tem que ir diretamente para as juntas do Coppelia. Por isso, aqui, coloquei essa comunicação, certo? E deve ser transformada para π sobre 180. Por quê? Porque tem que ser em radianos, né? São exigências da API para comunicação com Coppelia. Posteriormente, se configura TSD e dá um pause, que estamos nessa situação. Eh, para cada pausa, ele vai me mostrar a convergência, né? Os valores. Aqui na iteração 2, na iteração 2, 3, na iteração 4, e assim por diante, né? Os movimentos são muito pequenos, então aqui no Coppelia não está dando para ver, porque simplesmente são movimentos pequenos, em vista que para a convergência do método, como eu já falei, é preciso que a configuração inicial esteja bem próxima da configuração final, né?
Então, aqui está, né? Tipo, a implementação do algoritmo foi exatamente a mesma que vimos aí. O único que acrescentei foi isso aqui, para poder ter a respectiva simulação lá no Coppelia, certo? Aqui. Essa parte aqui é só um acréscimo e pronto, né? A estrutura é a mesma desse aqui, né? O único que foi feito foi teta-set inicial, né? O teta-set, digamos assim, final vai ser nosso teta-set. Isso aqui, na verdade, a gente não vai utilizar diretamente, né? Desse jeito, a gente vai fazer primeiro uma configuração do teta-set inicial, lá no Coppelia, para ele iniciar lá, e depois calculamos o θSD, mas já está calculado, tanto faz. Vou só botar na mesma ordem do algoritmo que está lá. E aí está, né? O θ7 que a gente quer, e calculamos com ele o θSD desejado, certo? Pause, mais uma vez, ok? E aí vem a questão de, a mesma coisa, a mesma estrutura, né? Pega, inicializa i em 0, máximo de iterações 100, vou colocar aqui, na verdade, 50. Θ7 final vai ser igual a θ7 inicial. Calculamos TSN, calculamos a inversa TSN veces TSD, PNBS, valida, while e calculamos isso aqui. Tudo isso aqui eu vou colocar aqui. Desse jeito, estamos dizendo o quê? Bom, entrou no while, vou dar um end aqui para não dar erro aqui. E quando ele fizer isso, aí sim a gente vem e coloca um for, que vai atualizar de 1 a 6, todas as juntas, né? Já que esse θ7 final tem 6 elementos associados a 6 juntas, né? Então a gente coloca o famoso return hoje, que é retornado pela função, né, da API lá, synchset, join target position. E a gente passa cliente da comunicação, onde a gente passa as juntas, mas passa as juntas J, né, indicado por J, que está aqui, né? Aqui, zeros 1, 6, então tem junta 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então a gente passa isso aqui e passa o ângulo, né? Que nesse caso vai ser o θ7 final vezes π. Na verdade, o θ7 final J vezes π sobre 180. E o método de comunicação vai ser aquele que bloqueia. Nesse caso, sim, o que eu sempre utilizo aqui. Esse aqui. Pronto. Tem um disparo só, na verdade, eu venho usando esse aqui também, né? Melhor. Pronto. Desse jeito, ele atualiza e na sequência continua o algoritmo que a gente já colocou aqui, que seria i igual e mais um e calcula isso aqui, a ver. Pronto. E colocamos aqui na sequência, né? Podemos dar um pause para que após cada iteração ele modifica e fica esperando um pause, né? Tipo, pressionar uma tecla para assim ele atualizar para ir para a próxima iteração e pronto, né?
Daí para lá já tudo é mais, já a gente sabe o que que acontece. E é isso aí. Pronto. Então agora é só ver se ele. Aí, ele já carregou, agora entrou no while. Botei aqui teta 7 inicial, né? Pressiono uma tecla, teta aí. Ah, agora foi. E aí está, né? Então, aqui está sendo notado, né? Talvez na hora que eu estava executando ele separado, algum vetor eu estava colocando errado, né? Mas, bom, agora está mostrando que efetivamente aqui, ó, para cada iteração está operando. Espera aí, acho que há um problema aqui. Está se comunicando com dois cenários diferentes. Deixa eu parar aqui e vamos rodar de novo. Pronto, agora foi. Note que ele está levemente inclinado, né? Porque, obviamente, os ângulos iniciais são 88,5, 88,4. Agora eu vou dar aqui um Enter. Aí já calculo. Esse Enter aqui é porque eu botei esse pause aqui, ó. Certo? Agora ele já calculou tudo isso, entrou aqui e está num outro pause. Está aqui. Na primeira iteração. E está valendo 1, provavelmente, né? E cadê I aqui? Na verdade, aí, pronto. Iteração θi, né? Então, θi, quanto vale I? Porque aqui ele não me vai mostrando isso, porque esse script aqui está em forma de função, né? Então, ele não me vai deixar ver isso e não tenho breakpoint, né? Só botei pause, né? Então, aí está. Agora ele vai movimentar uma outra iteração. Pronto, mais uma. Então, aí a gente vê como ele vai movimentando as juntas em função de atingir a meta, né? E aí, ó, é isso que está acontecendo lá no nosso algoritmo, né? Ele está, ele chega um momento que não converge mais, mas continua insistindo porque seguramente a gente colocou, exagerou aqui nessa condição, né? Porque eu fiz essa modificação lá, né? Então, nessa condição aqui deixa eu ver, aqui, né? Isso, 001. Eu aumentei e aqui estava como 0001. Estava diferente, né? A primeira ele vai porque ainda assim não é tão rigorosa, mas a que estava aqui dentro do while era muito rigoroso. Então, de novo, deixa eu. Pronto. Estamos de novo aqui. Vamos lá. Enter. Pronto. Aí. Aí. Pronto. Não. Então, deixa eu ver aqui, que foi que eu coloquei 50, né? Tem que ter alguma coisa. Vamos diminuir um pouco
outras questões aqui, a ver. Podemos ser um pouco menos agressivos aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Mas a ideia é essa, né? Tipo, aí já fica a critério ficar regulando esses parâmetros, que é como uma tolerância, esse 0,001 que botei agora já é um fator que vai depender de quanto você quer realmente ser tão preciso nisso aí, nessa aproximação, mas aí já dá para... Quanto você quer. Muito provavelmente o VS, o módulo do movimento angular, ele continua sendo maior que isso, então ele insiste em entrar, né? Mas quando ele insiste em entrar, os valores que calcula novamente já estão um pouco fora da configuração que deseja. Então, então a ideia é não colocar nenhuma tolerância muito exigente, né? Nenhuma tolerância também muito fraca, né? Aí, aí observa que já os valores dos ângulos vão aumentando, porque seguramente, né, essa tolerância não é muito apropriada, né? Mas, bom, vou parar aqui. Podemos também verificar aqui, que outra coisa, a ver, tá. Não sei isso. Em geral, em termos gerais, é isso, né? Então, dá para ver que ele realmente converge, só que quando você modifica a condição, né, de atualização para uma coisa muito agressiva, ele pode continuar calculando, mas você já não está mais na região de convergência do algoritmo. Então, ele sai, ou ele continua, mas, tipo, vai sair da vizinhança do ponto de convergência, né? Do ponto que você quer atingir, né? Bom, na verdade era isso que eu queria mostrar. Esse algoritmo aqui já está pronto, então ele somente vai ficar dependendo de como você regula esse parâmetro aqui, que poderia se dizer que é um parâmetro de tolerância, e o número de iterações. Porque se você coloca um parâmetro de tolerância muito agressivo e você ainda não consegue chegar nem perto, então é porque estão faltando mais iterações. Já no caso em que eu estou com poucas iterações, né? E antes de atingir as 50 iterações, esse parâmetro aqui já foi atingido. Então, por mais que eu coloque isso aqui, cada vez mais um pouco menor, digamos assim, tipo isso aqui, né? Eu vou estar exigindo mais e mais atualizações, mas aí os valores podem fugir do ponto de convergência, né? É isso aí que eu queria mostrar. Até aí tudo claro? Ficou melhor? Que eu acho que no primeiro momento, quando fui testar, não estávamos visualizando isso graficamente, então realmente estava dando a impressão de que não estava bem elaborado o script, mas agora já conferimos que de fato era só uma questão de visualização para poder verificar também que essa condição de validação estava sendo muito, ou é ainda muito agressiva, né? Então, esse algoritmo fica dependendo de dois parâmetros, número de iterações e a tolerância, né? Só isso. Tudo Ok, tá certo aí? tranquilo aí. Tudo bem, então, né? Uhum. Bom, então, por hoje era só isso. Acho que daqui para lá é só tirar dúvidas da lista número 3.